A graça e a paz do Senhor Jesus a todos nós. Eu gostaria, pensando em profecias do Antigo Testamento, que nos levam ao Senhor Jesus, eu queria trazer uma meditação do Salmo 89, do versículo 19, a parte B, até o versículo 27, onde o Senhor Deus escolheu Davi. Por que Davi? Porque Davi procurava andar com Deus. Procurava agradar a Deus, era humilde, simples, era uma pessoa que adorava, que temia o Senhor e tinha muita confiança no Senhor, né? E no versículo 26 desse trecho, o Senhor Deus diz que Davi vai invocar e vai chamá-lo de Pai, meu Deus e rocha da minha salvação. Então nós vemos aqui no Antigo Testamento que o Senhor Deus está falando que Davi vai chamá-lo de pai. Então, os judeus, eles não chamavam o Senhor Deus de pai. Não encontramos essas expressões lá no Antigo Testamento. Para os judeus, era como se fosse uma blasfêmia dizer que o Senhor Deus era o pai. E Davi, no Salmo 68, versículo 5, ele diz assim que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Porque o Senhor Deus havia dito para ele, e ele colocou no Salmo 2, que escreveu que o Senhor Deus diz assim: Tu és meu filho, hoje te gerei, você é meu primogênito. A semelhança do Senhor Jesus. Ele está dizendo que Davi é semelhante ao Senhor Jesus, o Messias que havia de vir. Tu és meu filho, hoje te gerei. Não é? Então, o Senhor Deus amava, né, Davi. E o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. É alcançável por todas as pessoas que o queiram, né? Imitar Davi e chegar à presença do Senhor Deus. Andar como Davi andou. E o Senhor Deus, quando chegou no seu período, na sua época, João Batista foi batizá-lo no Rio Jordão, e quando João Batista batiza, o Espírito Santo desce como uma pomba, e João Batista escuta uma voz lá do alto que diz: Eis o meu filho amado em quem me compraz. Aí o Senhor Jesus, o seu ministério, o Senhor Jesus já nos ensina a orar. Então dizeis assim em vossas orações: Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a sua vontade. Então, quando nós lemos na palavra, nós vemos que o Senhor Jesus trouxe aquela expressão Abba, que no hebraico significa pai, no sentido bem íntimo de, podemos dizer, papai. E o Senhor Jesus disse: Eu faço a vontade de meu Pai que me enviou. As minhas obras demonstram isso. Quem vê a mim, vê o Pai. Os discípulos entenderam isso. Aí Filipe, em João 14, versículo 8, Filipe chegou nele meio duvidando um pouquinho, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou: mostra-nos o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Vejo pelas obras. Né? E João escreveu: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João também fala no capítulo 1, ele diz assim: Veio para que eram os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então podemos dizer assim: Pai. Aí o apóstolo Paulo explica depois: filhos por adoção, porque o Senhor Jesus é o unigênito do Pai, o primogênito de Maria, o unigênito do Pai, o amado do Pai. Aí o Senhor Jesus fala: se vós guardais meus mandamentos, andar na minha palavra, eu amarei, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Davi sabia isso.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Senhor Jesus, eu sou o bom pastor que deu a vida e dá a vida pelas ovelhas. Então confiemos no Senhor, andemos no Senhor, procuremos imitá-lo, né? Tenhamos uma conduta, esforçamos com a ajuda do Senhor de graça, Senhor Deus, para ter uma conduta como Davi teve, né? E vamos testemunhar dele para o mundo. E se alguém não aceitou o Senhor Jesus, olha, de acordo com a palavra de Deus, você é uma criatura de Deus. Você é uma pessoa que está ao seu alcance. Está em tempo ainda de você tomar posse da bênção, aceitar o plano de Deus da redenção, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa dizer, eu também sou filho por adoção. Herdeiros com filho no reino de Deus. Que bênção, que maravilha, que privilégio glorioso que Ele nos concede. A porta da arca está aberta. Os judeus não entendiam isso. O sacerdote chegou no Senhor Jesus e disse, tu és o Filho de Deus? O Senhor Jesus disse, eu sou. Aí falou, blasfêmia. Pediu para esbofeteá-lo. E falou, está condenado. Herodes entregou para Pilatos para crucificá-lo ele. Porque não entendeu a intimidade com Deus. Procura andar nas obras, na religiosidade, mas não tem a intimidade com o Senhor Deus. Aproveitemos essa oportunidade que Ele nos concede, creamos nele e aceitemos Ele, para que possamos realmente dizer, somos filhos de Deus, Ele nos conhece, Ele sabe nossas necessidades, nossos anseios, Ele está conosco todos os dias, Ele nos conhece, Ele nos ama e nos trata como Pai. Somos falhos, Davi teve pecado grave, mas continuou amado. E ele disse lá no trecho que nós lemos lá de Salmos, que já não vai romper jamais aliança com Davi, com o Senhor Jesus e conosco. Graças a Deus para o Senhor Jesus. Aceita-o se você não aceitou ainda. Deus abençoa. Fica com Deus. Obrigado e até mais. Tchau.